eu pego um café e coloco adoçante, eu disfarço esse sabor amargo, é ruim. O estresse inibe o processo digestivo. E aí, quanto mais eu inibir esse processo digestivo, mais micro-organismo se alimenta daquilo que eu não consigo digerir. A gente tem alguns estudos agora mais recentes mostrando que o uso de creatina é importante, por exemplo, na prevenção de demência. Acontece que a secreção ácida, ela não está ali para agredir, ela tem uma razão de ser. Tudo na vida é equilíbrio, né? Depende do quanto você consumir. Eu falo que eu sou médica aqui, né? Mas no coração eu sou professora, né? Que é o que eu gosto mesmo é de ensinar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui de podcast Hoje Nagli, um encontro de gerações, né, Ledinha? É verdade. A gente quer muito que vocês assistam, que vocês compareçam, que vocês curtam, compartilhem e prestigiem a gente e prestigiem os nossos convidados, claro. Por sinal, hoje a nossa convidada é Denise Carvalho, especialista em intestino, microbiota intestinal, a saúde como um todo, mas partindo do intestino. Né? E é muito importante isso, através das gerações, essa coisa do jeito da minha mãe, por exemplo, da geração dela de comer e de manter os hábitos alimentares. Aí a minha geração já tem um pouco de mudanças. A gente aqui no podcast, a ideia é justamente a gente saber o que a gente deve manter das tradições e o que a gente deve cortar e dar um reboot, começar de novo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutora. É um prazer. Nossa, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, de ter sido lembrada por vocês. E vai ser um prazer compartilhar com todo mundo. E, em primeiro lugar, já falando uma coisa que você colocou aí, né? Essa junção de gerações. Porque a gente fala tanto que o estilo de vida mais antigo era melhor, né? E a gente fala muito isso mesmo, né? Voltar às nossas raízes e tal. Mas por que não juntar os dois, né? Coisas boas dos dois modelos, porque tinham coisas antigas também que não eram boas. E a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? A informação que a gente tem hoje é uma moeda também, né? Nossa, nem fale. E aí, por exemplo, né? Minha mãe achava que amamentar não era tão bom quanto dar uma fórmula para o bebê. E eu fui amamentada, na verdade não fui amamentada, fui alimentada com fórmula. Então, isso era uma coisa antiga, era um pensamento antigo, né? Que hoje a gente já sabe que não é o real, né? Que o ideal é mesmo amamentar. Então, eu amamentei 11 meses e meio. Olha que maravilha. Deu certo. Até que o Duda empurrou o meu peito, assim, definitivamente. Ele me rejeitou. Ele que não quis mais. Mas olha só, hoje a gente sabe a importância, geração, né? Já era, e olha que eu tenho idade, hein? Amamentar era fundamental e era importante para a saúde da criança. É que eu já estou chegando nos 50, né? Eu acho que meus pais pegaram essa transição da indústria alimentícia. Porque era isso mesmo. Uma lavagem cerebral. Porque depende da região, né? Se foi uma região que os marqueteiros da indústria estavam atuantes ali, aí entrou essa história. Eu nasci em Salvador, né? Sim. E meus pais eram pessoas muito simples, não tinham condição financeira. Mas fizeram um esforço para me dar fórmula. Sim. Porque era considerado, você ia engordar mais, você ia ficar mais forte. Exato. Não, e era mais você descobriu caro. O contrário, né? Que a amamentação é que faz forte. Né? Exatamente. Faz a criança forte. É uma loucura isso, o conhecimento e as diferenças do conhecimento, né? Como muda, né? Só sei que nada sei, né? Verdade, mais ou menos isso assim. mesmo. Não, o ovo é muito usado como exemplo nesse sentido, assim, né? De que a gema do ovo agora faz mal, agora faz bem, agora faz mal, agora faz bem. Aí o Laí Ribeiro, outro dia no canal Lenda Nagli, foi dar uma entrevista e ele falou, eu só como a gema. E tipo, já inverteu. Antigamente, né, o pessoal fitness fazia um omelete de claras, no máximo uma gema e tal, aí ele inverteu. Sabe o que o Flávio Cadediani me disse? Que come de 10 a 16 ovos por dia. É verdade. Não é uma loucura? É uma loucura. Ele prioriza o café da manhã e o jantar, basicamente, em ovos. Quer dizer, a proteína ganhou um destaque na alimentação, né? E a gordura também. E a gordura também. Né? A gordura foi demonizada durante anos também, como o ovo. Né? E hoje a gente sabe que tem um papel crucial, inclusive no equilíbrio hormonal, né, na saúde mental, né? O ovo é muito rico em colina, que é muito importante para a saúde cerebral, para a saúde hepática, para o fígado, para o detox do fígado. Então, o grande problema é quando a gente vira totalitário, né? Tal coisa não pode, para quem, quanto, que horas.
Sim. né? A individualidade é o principal. E uma coisa que cresceu muito ultimamente é essa coisa das alergias alimentares, das microinflamações, os antinutrientes, as micotoxinas. A gente queria também ir bastante nisso daí, porque acho que tem muita coisa da dieta do brasileiro, né? Aquela dieta clássica ali, do arroz e feijão, ou sei lá, Do pão, do pão, né? não é? É. O pão faz parte da vida do brasileiro, né? Exato. Me tire tudo, mas não me tire o Não meu me tire. pãozinho, né? Você ouve muito isso? Nossa Senhora! E normalmente, quando o paciente chega falando isso, não tira qualquer coisa, mas não tira o pão, não tira o leite, normalmente é o alimento que ele mais reage. E isso tem uma razão. Porque existe a possibilidade de estar sendo formada dentro do intestino daquele paciente uma coisa que a gente chama de exomorfina. É uma proteína, é uma modificação da proteína. No caso do leite, a gente chama de caseomorfina. E do glúten, né, ou do trigo, né, a gliadorfina, que são modificações que acontecem no intestino daquela proteína e que pode desencadear uma sensação gostosa em quem consome. É quase como uma adicção. Mas é tipo morfina de ópio mesmo? Exato. Opioides, assim, receptores? São chamados de opioides endógenos, formados dentro do corpo a partir de uma proteína externa. Então, quando o paciente fala isso, me tire tudo, mas não tire o pão, eu falo, ele deve estar formando muita gliadorfina nos intestinos. E isso não é bom. Isso altera a motilidade dos intestinos, então pode levar a constipação, pode levar a alteração da composição de microbiota, pode levar, inclusive, a alteração da sensação de dor, porque é um ópio. Então, fica até difícil você tirar, porque o paciente acaba apresentando, obviamente, dentro da sua limitação de intensidade, mas uma certa abstinência. Ai, se eu tirar isso, eu não durmo direito, eu tenho dor de cabeça, dores se exacerbam, porque eu tirei esse opioide, eu sou né? viciado em café. Se eu não tomar café, eu posso não tomar, eu nem tenho dor de cabeça, mas eu fico o tempo todo pensando no café. Ou no próximo café, ou no café que eu acabei de tomar. Eu não, sou acabei assim de tomar com um café. café Eu daqui a tenho pouco. dor de cabeça. Dor de cabeça violenta se eu não tomar café. Aí é a No meio ação da da manhã, xantina. eu nunca tenho dor de cabeça, a não ser quando Eu sou tiro o assim café. também, eu gosto muito de café. Então, quem é Mas viciado em pão também tem pode essa ter. sensação, assim, de ficar pensando no pão, O pão calculando e o quando leite. vem o próximo pão. Já comi pão, eu preciso comer pão. E a gente sabe que essas exomorfinas não tá só no leite e no pão, né? Na farinha. Tá presente também, por incrível que pareça, no espinafre, na soja, no arroz. Então, existe... arroz, a gente vê arroz bastante também. gente que fala assim, nossa, eu não consigo comer sem se arroz. eu não comer com Muita arroz, parece que eu não gente. comi. A Mas minha arroz eu filha é nunca tinha assim. ouvido. Aí eu falo, você é viciada no arroz. Existe A minha mesmo mãe era isso, viciada no arroz. não consegue comer sem o arroz, né? Eu achava que era por causa da glicemia que subia, porque é muito amido, né? Digere sim, muito sim. rápido, aí tem um pico de Mas tem uma questão aí dos açúcar. opioides endógenos. A gente sabe que esses opioides podem estar relacionados com alteração mental, no sentido de atenção, de cognição, de sono. Então, para pacientes que têm desafios mentais, cognitivos, a gente tem que tomar cuidado com esses opioides, né? Ou, pelo menos, tentar reduzir, né? Para que não haja esse mecanismo, na hora que eu tiro, realmente fazer um quadro meio de abstinência. Sim, O café já é um mecanismo um pouquinho diferente. Provavelmente o que está acontecendo... Então, eu preciso consultar o Instagram da doutora Denise, porque eu quero porque consultar exatamente atrapalha o que ela isso. falou da esteatose Da hepática. esteatose hepática. Eu queria voltar nesse assunto. Que esse assunto é muito importante. É mesmo. muito interessante o que ela fala. E aí, o café ele tem uma xantina. Né? E aí, o que acontece? Ele causa vasoconstricção. O vaso fecha. Sim. Na hora que eu não consumo, o vaso fica aberto. Dilatado. E aí vem a dor de cabeça. Até a gente conseguir... É como se fosse um detox mesmo, né? Então, assim, embora eu seja amante do café, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de consumo, né? O excesso do café pode levar à hipertensão, o excesso do café pode levar a uma dificuldade de detox dos estrogênios. Então, em mulheres, por exemplo, que tiveram câncer de mama, que estão tentando bloquear o hormônio, né, com medicações exógenas e tomam muito café, normalmente não conseguem bloquear totalmente, porque ele atrasa o detox do estradiol. Então, a gente tem que tomar, por exemplo, homens, né? Claro que a gente não quer o homem estrogênico,
Né? Porque vai... É o pesadelo de qualquer homem, né? Vai comprometer performance, vai aumentar a gordura abdominal ou a deposição da gordura na região do quadril, né? Um corpo um pouco mais feminino, né? Sim. Que a gente vê em homens muito obesos, porque o tecido gorduroso também faz esse papel que a gente chama de aromatização. Quanto mais você tem essa gordura, mais você produz esses estradióis e vice-versa, né? É por causa de uma enzima que é expressa no tecido gorduroso, que a gente chama de aromatase. Sim. Então, ela aumenta o estradiol. O excesso de café também pode aumentar o estradiol. Né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado com os excessos, como tudo na vida, né? Equilíbrio é a chave, mas é o mais difícil da gente conseguir, né? Eu estava procurando no Instagram esse detalhe do Instagram da doutora Denise de Carvalho, do seguinte: aspirina, isso me deixou impactada demais. A aspirina pode ajudar a tratar a esteatose hepática. É verdade. É a esteatose verdade hepática é uma condição assim que atualmente a gente está recebendo muitos alertas sobre ela, né? Agora, no começo do ano passado, a Associação Americana de Gastroenterologia lançou um guideline falando da esteatose hepática e ela, inclusive, está mudando o nome. Né? Ela hoje é chamada de doença gordurosa do fígado associada às moléstias metabólicas, né? As doenças metabólicas. Então, é só uma mudança de nomenclatura, na verdade. Mas o que isso quer dizer? Que a esteatose hepática ela é apenas a ponta do iceberg. Né? Essa infiltração gordurosa no fígado me mostra que há um estresse oxidativo, há um aumento da resistência insulínica, há alterações inflamatórias naquele indivíduo. E a aspirina, né, o AS, o que é? Né? O ácido acetil salicílico. Um anti-inflamatório. Então, com este pensamento, um grupo de pesquisa começou a estudar o uso da aspirina. Como a gente usa aspirina para aspirina a doença cardiovascular? Isso, 81 miligramas, 81 né? miligramas. Que é aquela baixinha dose, ou a aspirina infantil, né? O ácido acetil salicílico infantil. Como a gente usa na doença cardiovascular também, né? Para diminuir a chance de infartos e AVCs, a gente poderia usar, será que para a moléstia inflamatória do fígado, né? Ou esteatótica do fígado? Faz sentido para você? Faz. Faz sentido do ponto de vista fisiológico, fisiopatológico, né? Como essa doença se desenvolve. Pode fazer sentido. E aí eles começaram e colocaram, aí esse estudo hoje está em fase 2, não é um N muito grande, eu não lembro agora, mas não era muita gente. Mas o que eles identificaram? Que as pessoas que tomaram por 6 meses tiveram uma redução, sem mudança de dieta e de estilo de vida, tiveram uma redução de 10% da gordura depositada. Então, eles não sabem, ao longo prazo, o quanto seria esse efeito. Claro que, obviamente, a gente está dizendo para ninguém começar a tomar aspirina, né? Qual que é o grande problema da gente usar sem supervisão médica, né? A aspirina aumenta muito a chance de doenças pépticas de estômago. Então, úlcera gástrica. Porque como ela é um bloqueador inflamatório, ela bloqueia uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina ela é responsável pelo muco que recobre o estômago e que protege o estômago da secreção ácida dele. Sim. Na hora que a gente toma aspirina, eu diminuo este véu de muco que protege. Então, eu posso aumentar a chance de úlcera gástrica, duodenal, e levar essa pessoa a ter um sangramento de estômago e tal. Por isso que isso tem que ser monitorado, né? Acompanhado. Não pode ser alguém que já tenha problemas gástricos, porque aí eu posso precipitar. O custo-benefício disso. Exato. E aí toma com o estômago vazio, cheio? Como é que seria a melhor forma O de ideal é diminuir não os tomar efeitos com o colaterais? estômago vazio, né? Para não aumentar essa agressão tópica mesmo, né? Local. Porque ela já faz isso por via sistêmica, a redução da prostaglandina. A prostaglandina é uma substância mediadora inflamatória também. Você está vendo como tudo na vida tem dois lados, né? A reação inflamatória é boa também para o estômago, é boa, né? Porque ela protege o estômago. Quando eu corto essa reação, eu também posso aumentar, então, as doenças pépticas. E aí é um grande perigo, né? Esse paciente evoluir com sangramento gástrico, perfuração gástrica. Então, tem que ser acompanhado. Mas é interessante, né? É algo promissor, porque é muito barato. Né? O uso do ácido acetil salicílico é extremamente barato. E se a longo prazo isso se confirmar, é uma coisa para a gente fazer. É um combate muito interessante a esteatose, né? E associar com
estilo de vida, Uhum. né? Reduzir carboidratos, né? Reduzir o peso corporal, aumentar a atividade física, né? Aumentar a sensibilidade insulínica, o gasto energético e tal, associando provavelmente o efeito ainda melhor. Sim. Bom, aproveitando o gancho aqui, se é que ele existe, eu queria te dar um presente aqui, que é o nosso grande patrocinador do canal, a Muito Doctors First. obrigada. Temos aqui um acervo de suplementos aqui em cima da mesa, você está ganhando um kit também. Obrigada. Tem, inclusive, uma novidade nesse momento, que é o sachê da creatina. Que é E muito... sabe que a creatina é muito boa para o intestino. Ah, é? É, Opa. pegando Também. gancho. E é muito legal Falando em porque gancho. né, você vai para academia, para algum lugar, o sachê é muito melhor que uma latinha para você carregar prático, na sim. viagem, mochila. para tudo. Né? Sim. E a gente sempre E falou como é em que ela massa atua no muscular, intestino? né? Ah, Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. e recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu? A gente sempre falou de massa muscular, mas hoje a gente sabe... E, aliás, é o suplemento que mais efeitos positivos para a massa muscular, em termos de evidências, Sim. que a gente tem é a creatina, né? Mas, atualmente, principalmente no pós-Covid, né? A gente ficou sabendo que ela tem uma ação diminuindo a permeabilidade exacerbada dos intestinos, junto com a glutamina. Sim, a Que é um glutamina eu já outro, tinha ouvido muitas vezes. que é uma outra substância muito importante para a saúde intestinal. Uhum. E também para a saúde mental e cognição. A gente tem alguns estudos agora mais recentes mostrando que o uso de creatina é importante, por exemplo, na prevenção de demência. É. Né, Está distúrbios sendo muito indicado na cognitivos. terceira idade e Exato. também até para criança, né? Então a terceira idade tem que tomar creatina quase que obrigatoriamente. Tem, inclusive para ajudar a preservar a massa muscular, né? Que é um grande problema da terceira idade, a perda da massa muscular, Fala que a gente chama de sarcopenia. Ah. Uma outra coisa que está ali no telefone que o Duda me tomou e que eu destaquei do seu É porque Instagram... me desconcentra muito, eu não consigo. Eu tô aqui, eu sou do tipo que distrai com tela. E o próprio Léo Freiman falou para você numa entrevista no seu canal também, que a gente perde o dobro dos pontos de QI do que uma pessoa que usa cannabis, recreativamente falando, só de ter um telefone perto. Aberto, com a tela aberta, ainda mais com uma pessoa mexendo. Tem um detalhe no Instagram da doutora Denise que eu adorei também, que é o omeprazol, a cúrcuma, sendo usada como uma espécie de omeprazol. Exatamente. E eu sou do tipo que toma o Zol, então eu Sim. gostaria muito de saber como é que a cúrcuma pode me ajudar nisso, porque é um dos remédios mais consumidos no Brasil, os Zóis, né? Os inibidores de bomba de prótons, né? Eles são as medicações, aliás, universalmente, uma das medicações mais utilizadas, né? E a gente vem mudando isso nos últimos tempos, porque existem indicações para essas medicações, e eu não estou dizendo aqui que elas não sejam úteis, e são muito úteis, principalmente quando os pacientes têm doenças pépticas, então salva vidas mesmo. O grande problema é o uso indiscriminado. Como foi colocado? Né? Principalmente em pacientes que são polimedicados. Então, eu tomo um anti-inflamatório por causa de dor, né? A gente conversou agora há pouco sobre isso. Os anti-inflamatórios vão tirar essa defesa do estômago. Então, os médicos já aproveitam e colocam o inibidor de bomba. Combo ali logo, né? Ele faz parte do combo, né, para a proteção do estômago, né? Acontece que a secreção ácida, ela não está ali para agredir, ela tem uma razão de ser, Sim. né? E a principal razão dela é a digestão de proteínas. Sim. Então, o estômago produz uma coisa que chama pepsinogênio, que é uma pré-enzima, porque senão a gente ia digerir a gente mesmo. Ah, sim. Então, a gente produz o pepsinogênio. Quando ele se encontra com o pH ácido do estômago, ele perde uma perninha e se torna pepsina, que é a enzima que digere a proteína. Só que, para isso acontecer, essa reação química, precisa ter um pH ácido. Sim. No estômago. Quando eu tomo um inibidor de bomba de prótons, eu paro de produzir o ácido, ou eu reduzo muito, para que ele não agrida. Só que, ao mesmo tempo, eu deixo de fazer esta
conversão de pepsinogênio em pepsina. Então, a minha digestão proteica começa a realmente ficar difícil de acontecer. E né? o tal do antiácido, esses É que o poder deles assim? é menor, né? Um antiácido que você toma, ele também tem um tempo menor. Hoje, os inibidores de bomba de prótons, eles estão cada vez mais potentes e por mais tempo. Entendi. Né? Então, a gente só está aumentando essa potência. A gente descobriu hoje, né? Porque E não são adianta, drogas... tipo, tomar o omeprazol, comer um abacaxi ou tomar um limão espremido, não adianta nada. O que a gente pode fazer... Gostei do limão espremido. Mas o que a gente pode fazer... Por exemplo, o abacaxi que você colocou, né? A gente até comentou, aquele dia que eu conversei contigo, que são enzimas naturais. Então, a gente tem no abacaxi, no mamão, né? No kiwi, no limão. Então, a gente, na hora que for comer, se eu começar a refeição com isso... Eu ajudo o processo digestivo. Se eu for um churrasco, começar com abacaxi, eu vou Ajuda. digerir melhor as carnes do churrasco. Não, Eu pensava que depois, só com a não idade, antes. que a idade... É antes. Ah, É antes, porque A quando a idade- carne chegar, tem que estar lá. E Leda, Eu achava que com a terceira idade, a minha digestão de proteína tem caído, tem ficado com mais certeza. difícil. Então, eu falei, é a velhice. Então, se eu acrescentar o abacaxi antes, eu vou Ajuda. melhorar isso. ajuda. E eu achei interessante que você colocou. E É antes velhice. do abacaxi, É. eu nunca pensei nele antes. cápsula de enzima eles mandam tomar antes, né? Exato, isso que eu ia Normalmente na falar. direção Então, dessa- as enzimas digestivas, nesse caso, por exemplo, eu não posso tirar o inibidor de bomba de prótons porque aquele paciente usa um anti-inflamatório. E aí eu aumento muito a chance dele fazer uma lesão. O que eu posso fazer para ajudá-lo a digerir sem que eu tenha que tirar o inibidor de bomba de prótons? O primeiro passo é isso, dietético mesmo, né? Colocar enzimas naturais antes da refeição. Para a hora que chegar a carne lá, já está a enzima. Já está forrado. Exato. Então, a papaina, a bromelina do O abacaxi... inibidor de bomba de prótons são todos os óis. Exato. Né, O da mais vida. comum que as pessoas conhecem é o omeprazol, né? Que foi Omeprazol a é primeira mais droga. comum. Mas a gente tem vários agora, né? Tem Nexium, tem vários. Sim, tem vários. E outra E nenhum questão... deles é bom. Todos fazem, É, todos assim, têm esse lado ruim. Exato. Quer Tem dizer, esse tem o ruim lado bom, claro, senão ninguém de ia receitar, proteção, mas tem tem o outro lado. o lado ruim. O lado ruim é não digerir proteínas. O outro lado ruim também, o ácido ele também tem uma função, porque a gente está engolindo o tempo inteiro, né? Quando a gente está bebendo, comendo, bactérias, né? Porque nada é totalmente livre de bactérias, né? Quando a gente engole essas bactérias, o que previne que elas nos deem infecção, né? Ou cheguem e acabam crescendo demais, é o ácido no estômago. Aquele lago ácido que tem no estômago mata grande parte das bactérias. As bactérias ruins, né? Que a gente está engolindo o tempo inteiro, né? Porque a gente vive num mundo contaminado. Sim. Não tem como a gente né, se blindar disso. Não, criança, então, é pior Nem se ainda, fale. porque toda hora bota a mão na boca. Exato, Né? exato. E a gente põe também, viu, Duda? A gente, né, às vezes esquece de lavar a mão antes de O comer. celular é imundo, Nossa, o o carrinho de celular. supermercado é imundo. Exato. No supermercado você vai lá, pega o carrinho, faz as compras, pega aquilo que um monte de gente pegou, né? Exato. Olhou, Às vezes olha. come fazendo compras, pega um biscoitinho. Eu tenho comido coco, eu pego coco e fico comendo coquinho, mas com a mão suja, né? Porque você está mexendo com outras coisas, né? E não tem como você... na verdade, nem é bom a gente viver num mundo muito livre de bactérias, porque elas são muito importantes para a sintonia do sistema imunológico, esse convívio, né? Mas o estômago é a primeira barreira, né? Para que elas não progridam Então, o estômago no tem que sistema estar funcionando bem, tem que estar na A produção de acidez ácido é certa. importante para isso também. Além disso, a produção de ácido é muito importante para a absorção de ferro, que é um grande problema no idoso também. Também. Né? A deficiência de ferro, porque o ferro quê? compõe hemoglobina. A hemoglobina é quem leva oxigênio. Então, eu já tenho aterosclerose, eu já tenho alterações de pressão, que também já dificultam a oxigenação corporal inteira, né? Sim. Aí eu vou lá e fico anêmico. Eu não tenho uma hemoglobina para se ligar a esse oxigênio e transportar. Então, posso ter confusão mental por anemia no idoso, porque a reserva mental já é pequena. Sim. Então, se ele está anêmico, ele pode ficar confuso e as pessoas vão confundir com demência. Alzheimer. Exato. E, na verdade, o que ele tem é uma anemia. Né? E o uso dos inibidores de bomba de prótons nessa população tem mais risco ainda de levar isso. E mulheres também que têm menstruação excessiva, né? A gente chama netrorragia ou hipermenorreia. Elas também têm uma deficiência de ferro, porque perde muito ferro pelo sangramento. E aí
precisava absorver o ferro pela alimentação. Se eu tomo um inibidor de bomba de prótons, eu inibo isso. Mas dizem que a gente não consegue assimilar o ferro pela alimentação. Tem médico que fala isso. Que fala, o você tem ferro que de tomar fonte vegetal é ferro. mais difícil de É mais absorver, né? difícil, Porque todo mundo falava quando eu era criança, come feijão porque tem ferro. Espinafre. Só que o ferro do feijão, você tem que... Aí tem uma coisa sábia também dessa sabedoria popular de ter laranja no meio da feijoada, né? Que depois... Ou açaí também, tomar o açaí com coisas ácidas misturado. Porque dessa ajuda aí eu na não absorção. sabia. Por causa exatamente dessa questão do pH. E essa Olha a coisa de inteligência, né? injetar, ou tomar injeção de... Às vezes o ferro a gente Ferro, precisa tomar injetável. Por quê? Porque não tenho condições digestivas para absorção adequada. Isso pode acontecer principalmente se houve uma queda rápida do ferro, como as meninas que menstruam demais. Então não consegue, não consegue tampar o buraco ao mesmo tempo que você repõe, né? Sim. Então, às vezes, tem que ser endovenoso. O ferro é um dos nutrientes que dependem, muitas vezes, dessa reposição. Eu dava suplementação de ferro para a Zoe quando ela era neném. É meio bebê. que ponto pacífico para bebezinho, né? Sim. Recém-nascido. Tomar o... É um suplemento que se cai na roupa branca, mancha tudo. E a coisa da frigideira de ferro fundido, grelha de ferro fundido, isso ajuda mesmo? Muito pouco. Muito pouco. Assim, para haver uma reposição, não. Infelizmente. E também o ácido, por fim, é muito importante para a B12. Ah, tá. Eu preciso voltar na cúrcuma. Porque sim. Eu não entendi como é que a cúrcuma pode ajudar ingerindo os comprimidos, repondo, fazendo a suplementação. A gente teve um estudo que eu divulguei, foi feito eram pacientes que tinham queixas digestivas que a gente chama de funcionais, tipo uma síndrome do intestino irritável, né? Faz parte das doenças funcionais do sistema digestivo, assim como a dispepsia. Eu tenho, por exemplo, um paciente que tem uma dispepsia, não digere direito, tem uma queimação, uma azia, digestão lentificada, faz uma endoscopia, não dá nada. Quer dizer que ele não tem nada? Não, o problema não é anatômico, o problema é funcional. É no funcionamento, não na anatomia. Essas são as doenças funcionais do sistema digestivo. E aí eles pegaram uma população de pacientes, dividiram em 3 grupos e deram placebo, uma parte deram o inibidor de bomba de prótons e um outro grupo deu a cúrcuma, né? Só que ninguém sabia o que estava tomando. Né? E depois eles viram que a melhora das queixas com a cúrcuma foi semelhante da melhora das queixas com o inibidor de bomba de prótons. E aí, Denise, seria como assim, né? Ela inibe a produção de ácido? Porque ela já tem uma função nas inflamações. Exato. Então, seria mais uma função, né? É a redução do estresse oxidativo. E a gente sabe que a cúrcuma também tem uma função de melhorar a composição dos micro-organismos intestinais. E hoje, cada vez mais, a gente entende que essas doenças funcionais têm como uma base também uma coisa que a gente chama de disbiose, que é o desequilíbrio da população microbiana nos intestinos. Então, a cúrcuma ela agiria com uma redução de estresse oxidativo e uma redução desta disbiose, uma atividade antidisbiótica. Eu sempre quis entender como é que a gente reverte a disbiose. É difícil, hein? Quais são os maiores inimigos da microbiota, assim? O que pode... Da alimentação comum, assim, das pessoas? Sei lá, margarina... Arroz. O arroz, ou o pão, ou o glúten, ou... O que seriam os piores, assim? Eu costumo dizer que, assim, a primeira coisa quando a gente fala em causa de disbiose, obviamente a gente tem que pensar em dieta, né? A dieta passa pelo sistema digestivo 4, 5 vezes ao dia. É impossível a gente achar que aquilo não influencia na composição, né? De quem está vivendo essa lá. Dieta? Então, uma dieta ruim, né? O que a gente chama de dieta de características ocidentais. Então, é uma dieta rica demais em corante, aromatizantes, conservantes, emulsificante. A gente tem um estudo relativamente recente mostrando o emulsificante como um grande disbiótico. Porque então, o emulsificante é o que faz o chocolate, por exemplo, ele ficar unido, misturado. Exato. Se você não botar o emulsificante, que é a lecitina de soja ou de girassol, aquele negócio separa, fica gordura branca em cima do chocolate, o chocolate embaixo, aí oxida tudo. Claro que a gente está falando do consumo excessivo, né? Do emulsificante. Emulsificante é um dos principais, né? E conservantes no geral. A gente está falando de consumo excessivo, Exato, né? Comer um chocolatinho de vez em quando. Não, tudo na vida é equilíbrio, né?
né? E eu tenho batido muito nessa tecla, eu acho que a maturidade vai deixando a gente com o pé mais no chão, né? Eu era mais radical antigamente, hoje eu falo dos 80-20, né? Você está 80% do tempo comendo bem, mas tem que ter os 20% ali, até para a saúde mental, né? Pra você não ficar neurótico demais. Mas nos 80, né? A gente deveria comer uma dieta de características mediterrâneas, né? Verduras, legumes, frutas, consumidas o mais próximo possível da onde elas são colhidas, né? Frescas. Isso é que é, Fruta Que da é muito época, né? difícil, É né? mais Da difícil. época, que é mais barato. Né? Quando a gente compra alguma coisa que é da época, é mais barato, né? Pode consumir proteína animal e faz parte da dieta mediterrânea a proteína animal. O grande problema é só o excesso, né? Como tudo na vida. E na própria dieta mediterrânea, a quantidade é um pouco diminuída. Sim. Então, a mesma coisa do 80-20, eu como até 80% do meu estômago cheio. Então, sem sentir, nossa, comi demais. Aí você já passou do ponto, mesmo que você esteja comendo saudável, não é bom. Falando, então, do que pode mais, e eu acho que é importante a gente fazer esse alerta, o álcool. O álcool, né? E álcool aumentou muito a ingestão, né, de álcool na pandemia, porque as pessoas não dirigiam, né? Fazia o happy hour em casa mesmo, né? Então começou a se beber muito álcool, né? Principalmente Em casa se bebe mais do que na rua também, porque é mais barato, inclusive. também isso, né? Na Você verdade, não precisa é voltar essa. para casa, sem nem lembrar Você como é não que precisa voltou, voltar porque você para já tá casa, lá. é mais barato, é mais confortável, porque se você ficar com sono ou cansado de beber, você para de beber e vai dormir, por exemplo. Então é mais fácil em casa, tudo facilita. Não é? Principalmente o vinho, né? O vinho, sobretudo. E o vinho é um E fermentado. tem alguma bebida melhor que a outra, não? A gente diz assim, né? Eu não tenho isso como uma recomendação, né, médica. Mas os destilados são melhores. Os Os destilados. Porque o fermentado ainda tem a possibilidade de ter uma coisa que a gente chama de histamina, que é um derivado de fermentação. E quando eu tenho um paciente disbiótico, é muito frequente que eu tenha aumento da histamina nos intestinos. Então, se eu consumo um alimento ainda que é rico demais em histamina, eu posso ter um problema com isso. Histamina é da alergia? Da alergia, da coceira. Você vai tomar um anti-histamínico quando você está com alergia, né? Exato. Exato, é esse o raciocínio, né? Então, o álcool é um grande disruptor da composição de microbiota. E uma coisa que pouca gente fala é o uso de medicações. Então, né, infelizmente, muitas vezes a gente tem que tomar. Mas analgésicos opioides, anticoncepcional oral, é péssimo para a composição de microbiota. Então, às vezes a gente tem que tomar? Tem que tomar. Né? O uso de antibióticos com frequência, né? Anti-inflamatórios. O antibiótico, por definição, ele mata a vida, né? E a vida do intestino são ali a flora intestinal. A vida do intestino está incluída na vida. Porque mata tudo, Exato. né? É a vida do micro, né? Não só do macro, né? Sim. E Então, aí não adianta tomar probiótico? Eu recomendo que nem tome. Né? A gente tem um estudo que foi relativamente recente, numa revista muito respeitada, que chama Cell, de 2018. E eles pegaram uma população, não é um N grande, mas é porque o estudo foi muito caro. Eles pegaram 21 pessoas, dividiram em 3 grupos, colheram as fezes dessas 21 pessoas e fizeram colonoscopia com biópsia seriada nessas 21 pessoas. Né? Avaliaram a composição da microbiota nas fezes e através da biópsia. Depois, eles pegaram essas 21 pessoas e dividiram em 3 grupos, mas deram um antibiótico para todos. Dividiram em 3 grupos no que se refere ao que veio depois. 7 pessoas, eles deram probiótico. 7 pessoas, eles não fizeram nada. E 7 pessoas, eles fizeram um transplante fecal com as próprias fezes que eles tinham colhido. Antes do antibiótico. E essas pessoas, depois de um tempo, foram submetidas de novo a testes das fezes e colonoscopia com biópsia seriada. Por isso que foi um estudo que não pode ter muita gente, é um estudo muito caro e tem risco também, né? De fazer colonoscopia e tal. E aí, o que eles perceberam? Que as pessoas que tomaram probiótico foram as que voltaram, por último, à composição que elas tinham antes. Ué? Porque o probiótico, na verdade, ele competiu com a microbiota da própria pessoa que tinha diminuído. Você só pode tomar probiótico quando você estiver bem do intestino, é isso? Na verdade, o ideal é passar pelo menos 30 dias do término do antibiótico
para a gente colocar um probiótico. Porque O tem ideal- o tratamento de diarreia, por exemplo, que você toma o cipro, sei lá, que é o antibiótico para infecção Urinária. intestinal e tal. E aí depois você toma o Floratil como se fosse para repor. O ideal é esperar. O que eu tá. falo normalmente para os pacientes? Esperar 30 dias. Para usar o probiótico. Mas o que eu faço nesse meio tempo? Uhum. Dieta rica em prebióticos. Que são? Fibras. Fibras e fitoquímicos, né? Então, E as amido fibras, por duro. exemplo, psyllium, um suplemento de fibras, né? A gente tem suplementos que eu acho até mais interessante, porque a gente tem um mix de fibras diferentes, Sim. né? Que vão ter tempos de fermentação diferentes, e aí vão alimentar a microbiota saudável para ela voltar mais forte, até do que ela era antes. Sim. Então, fibras e Tem um fitoquímicos. mix de fibras? Tem vários mix de fibras no mercado, ou a gente mesmo pode fazer. Por exemplo, a pectina da maçã, a goma guar, a goma cássia, o psyllium, a arabinogalactana. A gente tem muitas fibras hoje. O psyllium que a se gente presta pode a usar. muitas receitas. Você pode acrescentar que ninguém nota. Eu gosto de fazer bolo. Bolo comum, bolo de buraco no meio, Ai, assim que que eu delícia. chamo. Não Bolo bolo. de buraco no meio é uma boa expressão. É, porque é bolo de buraco no meio, Sim, não é sim, aquele aqueles bolo recheios. cheio de É. pasta americana, de leite condensado, nada disso. É Aham. um bolo. E eu tenho colocado psyllium, sobretudo nos bolos E eu de tenho fubá. gostado, eu tenho E gostado. eu tenho misturado fubá com farinha de amêndoa e colocado delícia. psyllium. E não altera, não fica um gosto de psyllium, porque psyllium não tem gosto. Não. E faz um funcionamento do organismo bastante legal. Excelente. O psyllium para intestino é excelente. E ele, inclusive, não tem ação só intestinal, né? Ele tem uma ação indireta também, melhorando resistência insulínica, diminuindo estresse oxidativo. Ele tem, inclusive, uma atividade regulatória do hábito intestinal. Então, quem tem um intestino muito solto, o psyllium ajuda a segurar. Ah, é? Quem tem o intestino muito preso, ele ajuda a soltar. Ah, Olha. Ele se adapta. Então, é ele muito interessante. Ele faz os dois papéis, né? Sim. O papel A e o papel B, Sim. né? Sim, Olha que redução de legal. colesterol. E quem come muita carne, por exemplo, vai a um churrasco, se acaba no churrasco, que é uma coisa Isso é uma bem indireta? brasileira. É uma indireta. Né? É uma indireta. Aliás, eu vou aproveitar esse gancho para falar do nosso outro patrocinador, que está Que aqui é a atrás, Dinox. que é a Dinox. Claro. Essa churrasqueira aqui. Esse modelo é uma churrasqueira elétrica, nesse carrinho de aço inox. Ela é um modelo de embutir, mas Olha eu que coloquei legal. no carrinho para poder fazer. Eu faço aqui do lado dessa mesa, que aqui é a minha mesa de jantar de verdade, né? Ou então faço por lá. A minha mãe tem uma que é on top, que coloca em cima da mesa, que a gente até já gravou um podcast aqui também, fazendo churrasco com ela. Com ela. E aí aqui na descrição tem toda a informação que você E porque precisa. o... E agora vai passar um VT aqui também com o desconto aqui do podcast Osnagli, cupom Osnagli com 10% de desconto. E a carne, a proteína, é fácil de você fazer, né? Também, é prática. Foi demonizada por muito tempo. Muito tempo. Né? E hoje a gente já sabe que não é bem assim. De novo, né? É. Como essas questões são cíclicas, né? Incrível isso. Hoje a gente defende até, né? Inclusive para intestinos, porque por muito tempo a carne ganhou a fama de aumentar o câncer de cólon. Uhum. E hoje a gente sabe que, na verdade, não é a carne, é o processamento da carne. Então, São as carne carnes processada. processadas, o presunto, Exato. o Presunto, salame, o salsicha, a salsicha, a exato. linguiça também. A Depende. linguiça não é processada. Depende se ela é depende curada. se Hoje for a gente tem muitas artesanal ou linguiças não. artesanais, E né? essa parte da carne queimadinha em volta, tal da reação de Maillard, que É. todo churrasqueiro fala, falando super bem, assim, nossa, tem que ter a reação de Maillard e tal. É. E ao mesmo tempo os nutrólogos falam, cuidado com a reação de Maillard, porque... Que é a glicação da proteína, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Depende do quanto você consumir. É. Né? Em quantidade. Mas a carne é um dos alimentos mais complexos
completos que existe, né? Em termos de perfil de aminoácido, de vitaminas, né? Assim, então, não dá para a gente... na verdade, a gente tem uma corrente forte aí de pessoas que não consomem carne, eu respeito. Está aumentando muito. E está aumentando muito. E tem questões filosóficas também, em volta disso também, né? A gente que gosta de animais, né? Então, tem muitas vezes essa questão, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele é onívoro. Né? A gente, na nossa evolução, a gente comeu, obviamente, muita caça. Né? Principalmente em países em que os vegetais não eram tão disponíveis como a gente está aqui. Frios, a era do gelo que a humanidade atravessou, né? Não tinha um monte de... E sabe, Duda, minha filha teve num intercâmbio na Noruega. Então, ela morou lá na Noruega e a família com quem ela morava, eles saíam para caçar, até hoje. Nossa, eu queria muito viver essa experiência. É cultural. Na Noruega, boa ideia. Muito legal, muito legal. Eu fui lá para trazê-la. E aí, o que aconteceu? Eles saíam de lá, da casa, eles vão caçar, eles vão para cabanas que ficam sem energia elétrica, sem água encanada. Uma experiência. Uma experiência. Eles têm, quase todo mundo lá tem uma cabana, assim. Sim. E aí eles ficam dias lá caçando. Eles têm o cachorro, que é o cachorro para caça específico e tal. Eles ficam dias caçando e depois eles trazem a caça para casa. Isso porque é um país de primeiro mundo, né? O que ela achou, hein? Ela amor. Deve ter sido uma experiência muito louca para ela. Amor. Aprendeu a comer carne de alce, né? É uma carne diferente, eu sigo né? um monte de gente no Instagram que segue essa filosofia também. Até o Joe Rogan, que é do podcast mais popular do mundo, ele posta isso frequentemente também. E porque lá, né? Como que você iria restringir esse tipo, né, de dieta num país como a Noruega? Não tem como, né? Metade do ano quase eles não têm vegetal. E é muito caro. Então, assim, chega uma banana custar, por exemplo, convertendo aqui, né, para o real, R$15 uma banana. Nossa. É como que você vai comer 5 porções de frutas por dia, né? Impossível. Não tem como. Então, a base da dieta deles é a carne. E a carne de caça, que tem muita gordura saturada. Aí vem aquela discussão, né? A gordura saturada é ruim para a microbiota intestinal? Boa pergunta. Então, boa pergunta. Boa pergunta. Porque a gente veio muito tempo falando que a gordura saturada, né? A dieta é muito rica em gordura. Hoje a gente sabe que a gente está falando da gordura saturada vinda de óleos de sementes, vegetais, né? Que são hidrogenados. Então, a gente está falando daquela gordura, não a gordura natural da carne, né? Mesmo porque ela é muito saciante. É difícil você conseguir comer demais, né? Porque você não vai ter uma overdose. Se você come demais, você vai comer só no dia seguinte, né? Igual quando você vai na churrascaria rodízio, aí fica com aquela sensação de crocodilo, que comeu tudo. Né? Tem que hibernar para digerir, né? Sim, agora, é muito fácil você abusar da gordura hidrogenada na bolacha recheada. Nesse tipo de alimento, A gente falou no começo da entrevista, quando falou da amamentação, falou de costumes, né? De épocas. O Duda tem 40 anos. Quando ele era pequeno, eu costumava contratar uma irmã da babá do Duda para fazer os salgadinhos do aniversário dele. E ela me pedia, e eu comprava no supermercado, eu não sei se hoje existe para vender, um pacote assim branco, escrito gordura hidrogenada. E ela pedia vários pacotes de gordura hidrogenada para fazer os salgadinhos. Você vê, era uma coisa óbvia, assim, comum. A gente comprava, ninguém questionava isso há 35 anos atrás, por exemplo. Olha que loucura. Que loucura, Comprava um pacote desse tamanho, assim, de gordura hidrogenada, escrito no rótulo. Só tinha isso escrito no rótulo. Sim, e você achava muito, né? E a Geni pedia isso para fazer as empadinhas, as coxinhas, e fazia maravilhosa. Era uma delícia, né? Era uma delícia. Muito fácil comer demais isso, né? Muito fácil. Bolinha de queijo. Sim. Aqueles salgadinhos que hoje ninguém faz. Não, continua assim até hoje. Eu fico revoltado. Festa infantil. Festa de criança, nunca mais eu tudo fui no igual. aniversário. Raramente eu vou no aniversário de criança. Outro dia até fui num. Não, eu virei frequentador assíduo. Eu tô sempre numa festa então de criança. existe ainda. Não, continua igualzinho. Só que aí, em vez de ser a gordura hidrogenada
clássica, eles fazem provavelmente no óleo de soja, óleo de milho, esse óleo de Esses são os canola. óleos de semente que os Sim. médicos, né? E qual que é a o diferença da pessoal gordura do intestino não interesterificada, que defende. é a usada hoje na margarina, e da gordura hidrogenada, que era a margarina da minha infância? É assim, ambas são ruins, né? O ideal é não consumir, né? Ela foi manipulada para não ser, no entanto que a gente vê hoje muita gente falando nas redes sociais, né? Não, mas hoje a gordura é diferente, né? Da margarina e tal. Continua Não, da mesma a forma indústria da deletéria. margarina está defendendo isso atualmente, Sim, né? Sim. É Porque porque... a margarina mudou. e Mas na a margarina verdade, continua Mas a mudou margarina. isso, né? Da hidrogenada para para interesterificada. interesficada, mas é ruim do mesmo jeito. Entendi. E também muito ruim para intestino, Ah, para a composição da microbiota É intestinal. melhor a manteiga mesmo? É melhor a manteiga. E o óleo de coco, a manteiga e o azeite são superiores ao óleo São. de canola, óleo São. de girassol, Inclusive óleo para a de microbiota. soja. É? A manteiga, ela é rica em uma coisa que se chama ácido butírico. O ácido butírico é um tipo de ácido graxo de cadeia curta, que a gente também produz nos intestinos. A microbiota produz em contato com a fibra. É muito saudável para a mucosa intestinal. Então, por sorte, eu sou nordestina, né? Minha mãe é sergipana, e ela nunca deixou entrar margarina em casa. Ela falava, isso daí tem gosto de plástico. A gente, criança, morria de vontade de comer margarina. Sempre só que era teve proibido, manteiga. né? Sempre só teve. Minha mãe E falava, manteiga não, de garrafa, né? Também lá no Nordeste tem muito manteiga nordestina, de né? garrafa. Eu lembro da gente ir nessas vendas e comprar por quilo, né? Porque eles tinham uns potões, assim, que eles mesmos faziam a Sim. manteiga, né? Super, hiper natural. Sim. Então, óbvio que, como tudo na vida, a gente não deve abusar, Uhum. né? Porque é muito calórico. Se a gente abusar da manteiga, óbvio que também gordura, a gente vai engordar 9 e tal, né? calorias por Mas na hora da grama. gente escolher uma coisa ou outra, Para fazer eu o ovo voto mexido pelo no natural. café da manhã, é melhor a manteiga que E o azeite. óleo, E o azeite E também, a né? banha de porco, que também foi meio perdoada pelos nutrólogos, né? E hoje em dia e foi demonizado. foi Demais. demonizado durante a minha infância Demais. toda, era uma coisa de outro planeta. Pois Pensar... é, agora... na minha vida de adolescente, por exemplo, era a carne assada, minha mãe fazia uma quantidade grande e guardava dentro da banha de porco. Ficava eu passei dentro por isso da banha de também, porco. com os parentes lá. Dentro da banha de porco, aquela banha... E fica uma delícia. Uma delícia. Era guardar. Depois aí, não, nunca mais vai se comer banha de porco, Deus me livre e Então, tal. isso veio E agora muito... voltou, né? Voltou. Isso veio muito de uma propaganda realizada lá atrás, né? Que a gordura era ruim. Que o que a gente põe no lugar, então? Põe, então, carboidrato, açúcar, né? E a gente sabe que teve uma contaminação aí, né? A gente tem várias histórias falando sobre isso, da contaminação do pensamento científico patrocinado, né? Parece que é um pouco teoria da conspiração. Né? É difícil a gente falar sobre isso sem cair dentro de paixões, né? Mas a gente sabe que houve mesmo uma campanha para demonizar a gordura e colocar o carboidrato no lugar, a indústria do açúcar nos Estados Unidos, né? Então, não, tudo que é de gordura é ruim, e aí veio o low fat, Sim. né? Aí, o negócio era o diet, o low fat e tal, né? E aí a gente viu que a população cada vez mais obesa, cada vez mais doente com doença cardiovascular. Então, qual foi o problema? Se a gente tirou, né? Principalmente no movimento dos anos 80, né? Foi muito essa questão, tira a pele do frango, né? Faz tudo sem gordura, né? E a gente deve continuar tirando a pele do frango? Tudo depende do objetivo, né? Se quer perder peso, pode ser que seja interessante para a redução da caloria mesmo, né? Mas se eu estou pensando em saúde, manutenção de peso, não necessariamente. Tudo depende também do quanto você vai comer, né? Mas que não é o que a gente achava que era antigamente. Não carrega essa culpa, não. Não arrasta, não, porque não era. Exato. E o torresmo? O torresmo agora também está meio perdoado, ele está voltando Você com falou força do Dr. total. Laír, ele adora torresmo. mas ele não tem a parte de ser queimado, então ele não tem essa substância tipo acrilina. Qual é a acrilina que chama? Acrilamida. Acrilamida, de comida tostada, né? Tem uma formação dessas espécies reativas de oxigênio, né? Que vem a partir do aquecimento, né? Mas quando você está comendo ele fora do carboidrato, a princípio, né? Você tem muito menos. Não adianta você comer o torresmo junto com o arroz ou com a mandioca, né? Frita. Então, se for ele sem
o carboidrato na mesma refeição, é menos deletério, né? A feijoada é Ah. tá liquida com Não, para você. ter na mochila, por exemplo. Você tá ali, né, entre um treino e uma reunião. Aí você comeu um pouquinho de torresmo, pode ser uma alternativa. Pode ser uma alternativa. Ah, Pode legal. ser. Eu tenho feito isso. Então Então já tá. É só não misturar com carboidrato. Na mesma refeição, Na né? mesma A gente refeição. tem que tomar cuidado só com isso. Ah, É, não porque sabia. a feijoada, então, é demonizada mesmo. Porque Ai, gente, é bom, é o né? arroz, o feijão, o Mistura torresmo. tudo, né? A laranja, a couve, só sobra a couve. A laranja é couve, porque a farofa também é farinha. Nossa, e a vai farofa falar para tem um baiano, coisas eu sou dentro. baiana, né? Não comer farofa, né? Impossível. Não, é impossível, é impossível. Não, e mas farofa é alguma uma das coisa- melhores coisas do mundo, né? Nossa, adoro. Alguma coisa acontece comigo que se eu comer couve, eu fico com muitos gases. Então eu cortei a couve. Eu gosto de couve, mas eu não consigo. Aham. Se eu comer couve, já era. Mas é só couve? Só couve, figo seco e feijão branco. Essas três coisas são Olha, proibidas que para mim. interessante. Sabe que o feijão branco tem uma coisa chamada faseolamina, que reduz a absorção É. do carboidrato. É, a gente então, Em toma inglês é justamente por white comprimido, isso. kidney, né? White kidney, que é até vendido em suplemento para bloquear Tem os carboidrato. comprimidos de faseolamina. Mas sabe qual é o grande problema disso? Sobra o É carboidrato para a microbiota fermentar. Ah. E aí você fermenta. Ah, então não é bom a Não é bom faseolamina. para os micro-organismos intestinais, não, porque eu acabo fornecendo alimento demais. Fica Tá? um E aí eu excesso de acabo açúcar tendo pra eles aumento fermentarem. a possibilidade do E hipercrescimento por isso os microbiano. gases, por causa da fermentação ali dentro, e aí Exato. Mas tem que aprender a ouvir o seu corpo, né? Cada pessoa tem uma sensibilidade. Claro que a gente tem o que a gente chama de FODMAPs, né? Que é aqueles carboidratos fermentáveis, que para todo mundo ele fermenta. Uhum. Né? Tudo depende da quantidade Sim. e da sua sensibilidade individual. Então, a gente sabe que as doenças funcionais, né? A síndrome do intestino irritável, está muito relacionada à presença desses carboidratos E fermentáveis quais na são luz os mais intestinais. famosos desses FODMAP? Então, os FODMAPs a gente tem até em adoçantes. Ah, Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com alguns adoçantes, né? Que acabam fermentando demais, né? Então, esses polióis são esses? esses polióis. Pois é, esses polióis também eu não tô me dando bem com eles, assim. Eu tenho evite. evitado muito, assim. Eu fui meio early adopter, Quais são sabe? eles? É o maltitol, o eritritol, o xilitol. Exato. Xilitol fermenta bastante, né? Não é para todo mundo. Tudo também depende da quantidade que você Mas o Laí consumir. Ribeiro me fez tirar o adoçante do café. Ótimo. E eu tirei no desafio que ele me fez numa entrevista. E falou que tinha carvão. Fiquei tão mal impressionada com aquilo que eu tirei. E realmente uma semana de sofrimento. É difícil no começo, A primeira né? semana foi ruim. Eu fiquei detestando tudo. Depois eu me habituei. Hoje em dia, se alguém colocar um açúcar ou um adoçante no café, eu piro. Assim, Eu não também. consigo tomar. Eu também. E isso é ajuste do paladar. A gente está acostumado, né? A gente tem receptores para isso. E sabe que a gente tem receptores também nos intestinos para sabor? Ah, Por incrível que pareça, aí você fala, mas o intestino sente sabor, né? Olha que loucura que louco. isso. Como assim? Porque, por exemplo, os bitters, que são os amargos, daí tem o café Uhum. também, né? A própria couve entra nos bitters. Ele é um estimulante da digestão. Quando eu disfarço, ou quando eu junto um outro sabor que é muito intenso junto, eu posso diminuir o meu potencial de digestão. Então, eu pego um café e coloco adoçante, eu disfarço esse sabor amargo, é ruim para nosso potencial de digestão. Por que o intestino ia ter receptor para sabor, né? É muito louco por causa disso. Porque esses receptores, eles sinalizam o processo de digestão. Hoje está muito em voga esses receptores, não só esses receptores, também como os hormônios intestinais, por conta das novas drogas para o emagrecimento. que As são canetinhas, Umas né? canetinhas. Que são hormônios intestinais. E fazem mal, assim, para o intestino e para a desbiose? Para desbiose, sim. Para desbiose, sim. O principal deles é o GLP-1, né? Que tem é no o primeiro. Ozempic? Isso, que são os primeiros aí, né? Hoje em dia a gente tem já a Monjada. segunda, a terceira geração, que aí Bom, vão que ela não unindo. pode falar o nome, a gente fala, né? Porque ela não vai falar nome, Não, ela é então, médica. Eu não sou médica. A gente tem Aí licença todo mundo- poética. Não, porque o Ozempic... Licença poética. Não, o Ozempic virou uma febre tão grande que ele dá mais lucro do que a Viton. Não É Não demais é? isso, né? Então, imagina um remédio que dá mais lucro do que os produtos mais sofisticados do mercado, que são os produtos da Louis Vuitton e etc. Não é Daquela muito louco empresa. isso, né? É muita loucura, né? Eu acho porque isso assim. o emagrecer é um desejo
Não é de todo mundo. E é Todo extremamente mundo quer. complexo, né? É tão complexo que ninguém achou a fórmula mágica, né? Porque quem todo dia achar vem também alguém... vai ficar muito, muito todo rico. dia vem alguém tentando achar a fórmula mágica, você tem que fazer dieta tal, você tem que fazer dieta tal, mas nada funciona para todo mundo, porque existe uma coisa que chama individualidade biológica, né? No caso das canetas, olha, isso está sendo tão modificador da prática médica. Eu faço parte da Associação Americana de Gastroenterologia. E a Associação Americana, a primeira vez que ela lança um guideline de emagrecimento para gastroenterologistas. O que tem a ver o gastroenterologista com isso? Né? Porque a gente nunca falou sobre isso. Isso era seara do endocrinologista. Mas agora, o endocrinologista, vamos dizer, que não é o caso aqui no Brasil, está mexendo com o hormônio do intestino. Então, a gente tem a ver com isso. Porque, em tese, o endocrinologista é o médico do metabolismo, né? Sim, E sempre foi. O gastro- emagrecimento foi com o endocrinologista, Sim. né? Só que hoje ele está mexendo com o intestino. Né? Porque o GLP-1, assim como o GIP, que é um outro, né? O receptor do glucagon, que já vem o mais novo de todos, são hormônios do trato digestivo. Então, qual é o objetivo do sistema digestivo em fazer a gente comer menos? Porque se eles são produzidos nos intestinos e eles são saciantes, Sim. por que o estômago, ou o intestino, ou o pâncreas estão fazendo isso? Né? Por que eles fazem esses hormônios? Porque o sistema digestivo ele quer assegurar que ele vai conseguir lidar com aquilo que você colocar lá dentro. Então, ele tem formas de sinalizar para você parar de comer, senão ele não consegue lidar. Senão ele explode, vamos dizer assim. Por isso que a gente emagrece com as canetinhas. Só que o GLP-1 é um hormônio que tem uma meia-vida, ou seja, né, ele funciona por 120 segundos, 2 minutos. E ele tem 2 picos. Isso no organismo naturalmente. Naturalmente. Assim. Ele tem 2 picos, 15 minutos após a refeição e 1 a 2 horas depois. Quando eu uso ele exógeno, que é a canetinha, eu acabo estendendo isso por 1 semana. Por isso que eu tomo uma vez só. 120 segundos ele fica... 1 semana. Mas isso faz mal para a desbiose? Vamos só pensar... É difícil não fazer, né? Porque jeito que o você nosso corpo não tudo... foi feito para receber esse hormônio dessa forma. Então, eu acho que a primeira discussão, né? O que será disso a longo prazo? Nós não temos como saber ainda. E tem um outro fator. Uma das formas dele trazer saciedade é retardar o esvaziamento do estômago. Então, o que acontece? Você fica sentindo o estômago cheio. Porque a gente tem um esfíncter entre o estômago e o duodeno que se chama piloro. Então, o que ele faz? Ele reduz a abertura do piloro. Ele reduz a saída da comida do estômago. Então, ele força... Então, você fica sentindo cheio. Ele força você não comer. Exato, você fica se sentindo cheio. Você fica até nauseado. É um dos efeitos colaterais dele. Uma nutricionista do dia me disse que está encontrando muitas pacientes, recebendo no consultório, pessoas que estão tomando assim... Por que o meu intestino não funciona. Ela diz, mas como não funciona? Não, o que você come? Eu tomo uma água de coco de manhã e como uma maçã à noite. A pessoa não vai ter intestino funcionando. Exato. Esse é um dos fatores, né? A restrição alimentar muito intensa, que acaba ocasionando, né? E agora cada vez com doses mais altas, né? Porque os estudos estão sendo liberados com doses cada dia mais altas. Esse é um dos problemas. Cada vez mais tolerante àquela substância, né? E aí, o que acontece? A pessoa realmente não consegue comer, fica enjoada. Eu já tive paciente que abriu uma lata de ervilha, comia meia lata de ervilha no almoço e meia lata de ervilha no jantar. Era a dieta dela. Claro que não vai formar bolo fecal, né? Primeiro isso. E segundo, que ele causa esse retardo no esvaziamento, causa constipação, porque diminui a contração. Então, o que vai acontecer? Também vai constipar. Então, aqui no Brasil... Mas se você equilibrar, pegar uma mão, jogar uma colherada de pesilho numa mão, comer isso de manhã, por exemplo. Pode ajudar. Mas é um efeito colateral da própria medicação. Causar constipação, né? Então, a gente tem aí... O que vai ser posteriormente desses pacientes quando eu quiser tirar a medicação? O que acontece? Vai ter que ter um desmame, né? Com certeza, tem que ser. Depressão. Tem que ser. Como eu tenho um retardo de esvaziamento, eu aumento o tempo de contato do alimento com os micro-organismos intestinais. Então, eu aumento a chance de desbiose também. Ela é contrabalançada pelo fato da pessoa comer menos. Né? Então, se ela realmente estiver comendo menos, porque tem gente que
que nem essas canetinhas conseguem, né, diminuir. É a mesma coisa a gente vê com a bariátrica. Né? Tem paciente que faz bariátrica e 10 anos depois começa, ou antes, engordar tudo de novo. E vai lá e refaz a bariátrica, por exemplo. Né? Eu tenho uma amiga que já fez 2 vezes. Está pensando em fazer uma terceira. É uma loucura, né? É uma loucura, porque a doença, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia para salvar vidas. Né? São pessoas que, a princípio, eram obesos mórbidos, que tinham um risco de morte muito grande nos próximos 6 meses. Então, eu precisava emagrecer muito rápido. E aí, foi assim que surgiu a cirurgia bariátrica, né? E aí ela se popularizou de um jeito que as pessoas tudo bem. Eu já tive paciente que fala assim, nossa, não tem problema, eu tomo milkshakes e como muito, que depois eu faço uma bariátrica. Não, tem até aquela coisa do plano de saúde, você tem que ter um determinado peso para o plano pagar a cirurgia bariátrica. Então, as pessoas vão engordando. Eu tive uma produtora no programa que eu meta. fazia que engordou quase 30 quilos para poder ficar dentro do padrão para fazer a bariátrica. Olha que coisa. Ela era uma pessoa muito jovem, bastante obesa, mas o plano exigiu que ela engordasse, e ela engordou 30 quilos. Ela ia ao Outback, restaurantes assim, e comia pratos e pratos. Ela passou um período se preparando para a bariátrica, comendo. Gente, é um entendeu? desvio. Eu sei que é um desvio bem. absurdo, mas absurdo. Ela ficou até depois com doenças e tal. Ela teve consequências na bariátrica, não foi tranquila. Eu tenho amigas que ficaram tranquilas. Porque é uma Mas cirurgia... tem gente que não pode comer doce, não pode comer açúcar, tem gente que não pode beber álcool. Exato, síndrome de dumping, né? Que a gente chama, que passa mal na hora que fez ingere a cirurgia. açúcar, o carboidrato. E gente que fez a cirurgia e é como se não tivesse feito nada. Tá perfeita, magra e come de tudo, pouquinho, mas não tem nenhuma consequência. A verdade é que muito variável, né? De acordo com o organismo. E deveria ser selecionado de forma, né? Nem sempre isso acontece. Tem que ser bem indicado, né? Exato. E bem acompanhado. Depois da cirurgia, né? E a gente tem indicações, né? Pessoas com doenças metabólicas que vão evoluir, né? Para algumas complicações a longo prazo. Então, a pessoa, apesar de ser jovem, já está hipertenso, já está diabético, já tem, né, uma série de coisas, uma artrose e tal. Ela precisa realmente, para melhorar a qualidade de vida no futuro, emagrecer uma quantidade muito grande, e ela continuar acompanhando com a equipe que operou, porque esse é o certo, né? Porque a gente aumenta a chance de deficiências nutricionais, né? Pós-cirurgia, tem que fazer uma reposição, né? Desvios, né, de conduta, por exemplo, se ela tinha uma compulsão para comida, agora ela desenvolve uma compulsão para o álcool. Isso a gente tem paciente assim. Também, né? Tem. Então, se essa pessoa não continuar acompanhando, eu não tratei a base do problema. Né? Aí, realmente, ela pode ficar pior do que ela estava antes. Isso pode acontecer, infelizmente. É um dos preços, né? E tudo que você falou, desculpe, de tudo que você falou, a máxima é: não existe um milagre, não existe um fator externo que vai... O paciente não vai ser emagrecido, ele vai ter que seguir um protocolo, uma rotina específica, né? Sim, ele vai ter que fazer o papel dele. Essa semana mesmo eu fiz uma postagem falando isso, né? Eu, como professora, porque eu falo que eu sou médica aqui, né? Mas no coração eu sou professora, né? Que é o que eu gosto mesmo é de ensinar. Eu falo assim, o professor não faz você aprender, né? O professor ensina e você aprende conforme você se dedica, né? O nutricionista também não emagrece ninguém, né? Ele vai lá e indica o que você tem que fazer. Quem vai emagrecer é você mesmo, né? Assim como o médico não cura ninguém, ele só leva o caminho. E aí eu falei assim, gente, é como se nós fôssemos um trilho de uma rodovia, né? Na verdade, uma ferrovia. Quem toca a locomotiva é você. Então, não adianta a gente falar, não, eu vou ficar mudando de profissional porque eu tenho que achar a pílula mágica, a saída mágica, e nunca vai encontrar. Enquanto não assumir o seu papel como atuante dentro do seu processo de saúde e doença, dos dois lados, né? E quando a gente está falando em sistema digestivo, é muito comum a gente ter uma base psicológica alterada, um transtorno de comportamento, uma relação abusiva dentro da família, um casamento que está infeliz, um chefe que te exige demais, alguma coisa conflituosa ali, que se a pessoa não resolver aquilo, nada melhora. No entanto que eu trabalho com uma psicóloga no consultório.
Eu não tenho nutricionista, mas eu tenho uma psicóloga. Olha que coisa. Não que eu não acho importante, é que nutricionista a gente tem muitos bons nutricionistas. Sim. Agora, psicólogos que trabalham bem esta área, a gente tem pouco. E aí eu tenho a Ana Silva que trabalha comigo porque ela é sensacional. Uhum. Porque se a gente não lida com esses gatilhos mentais para a obesidade, né, para uma série de coisas, o sistema digestivo ele é muito, muito sensível ao estado emocional do paciente. O estresse, a gente estava falando de causa de disbiose, né? Então a gente falou da dieta, né? A gente falou do álcool, a gente falou de medicamentos. Mas se eu pudesse falar, o que eu acredito hoje que é o principal é o estresse. O estresse inibe o processo digestivo. E aí, quanto mais eu inibir esse processo digestivo, mais micro-organismo se alimenta daquilo que eu não consigo digerir. Então, um dos principais fatores é o estresse. E quem não tem, né? Hoje. E quanto Difícil. mais instável você está fisiologicamente também, mais estressado você fica e uma coisa retroalimenta a outra. Menos você digere. Sim. E aí, mais você procura conforto. Né? Qual é a forma mais fácil da gente obter conforto? Lícita, estimulada. É a comida. Comida e álcool. Comida e álcool. Né? Aqui no Brasil mesmo, a gente tem tudo que é comemoração é com comida e álcool. Sim. Né? Eu acho que é no mundo, né? Não. Eu acho que... Mas é engraçado no Brasil, assim, você vai visitar alguém... Ai, o que eu vou fazer para servir? Né? Tem essa questão, né? Você recebe Muito. bem uma pessoa com alguma comida, alguma bebida. Você comemora aniversário, promoção, qualquer coisa. Tudo. Em torno de um bolo, com álcool, né? com churrasco. Um churrasco, bolo, com doce, do com, álcool, cheio de né? drinks. com mesa farta. É. Né? A mesa farta A é uma gente tem, né, essa característica. possibilidade aqui no Brasil, né? Porque a gente tem fartura de tudo, né? Hum. Então, aí a pessoa, quando está estressada, ela tem muito menos autocontrole também, né? Ela fala, minha vida tá tão chata. Tá Tá tudo tão ruim, né? Eu vou Por que comer. não? Eu mereço, né? Gente, eu O falo eu isso pros mereço meus alunos. é gravíssimo. Quando eu olho na rede social aqueles hashtags assim, eu mereço, hoje sim, hoje pode. Eu falo, ai, meu Deus. Acabou tudo. Normalmente sexta, a partir das 5 da tarde, o né? sextou, né? Meio-dia, pode botar aí, meio-dia. O sextou normalmente é acompanhado de calabresa frita, E álcool. e álcool. E cerveja. Aqui Agora, no se Brasil. você ficar só na proteína e acrescentar um destilado, você melhora. É um pouquinho melhor, né? É um pouquinho melhor do Melhor que ainda se colocar a um limãozinho cerveja. no destilado, né? Para ajudar a fazer- digerir. Fazer um Sem gin o açúcar, tônica. né? Sem o o açúcar. açúcar. Água Boa. tônica tem algum efeito Tem interessante? muita anedota disso, né, em relação à água tônica. Que água com gás engorda, ou água tônica. Não, na verdade, assim, do ponto de vista científico, a gente não tem nada... Claro, que ela não deve substituir a água normal no seu dia a dia, né? É o que eu pensei, gin, limão, aí entrou água tônica naturalmente, por isso que eu tô perguntando, assim. Mas tem gente que usa água tônica também para melhorar a digestão, Sim, para sim. cãibra, Sim, né? sim. Por causa do quinino. Exato. Assim, desde que não substitua totalmente a água, né? Eu acho que dentro de um estilo de vida adequado, não tem problema. E se você tomar todos esses cuidados, fazer uma dieta, uma alimentação basicamente mediterrânea, não meter o pé na jaca na sexta-feira, no fim de semana inteiro, etc. E usar a canetinha, você ainda assim você se prejudica? Menos, né? Eu ouvi outro dia alguém falando na rede social, eu usei a canetinha para que eu conseguisse entrar no trilho. Aí eu acho interessante. Tá vendo como tudo na vida tem dois lados? Tem, é Né? verdade. Então, Você usa eu como vou um usar a canetinha. empurrãozinho que você precisa É o para dar o empurrãozinho. start. Eu sei que aquilo eu vou começar, vai ter começo, meio e fim. Mas atualmente a gente tem pacientes tomando 3 anos direto. E aí tem um combo, que é juntar isso com estimulante do sistema nervoso central. Que são o quê? O Venvance. O Venvance, Concerta, essas coisas todas. Exato. que é Venvance? Ritalina. É remédio para concentração. É um análogo, vamos dizer assim, da anfetamina que existia antigamente. Nossa, eu já tomei muita vitamina. E aí né, que antigamente era o Femproporex, né? Minha mãe tomou também. Nossa. Nossa! Você sabe que Terrível. um médico Queria me matar a gente em receitou casa, com fica muito 11 anos nervosa. e meio anfetamina? Meu Deus. Eu tomei a primeira vez anfetamina com 11 anos e Olha meio. isso.
Era um remédio que começava com HI, eu esqueci agora. Nossa. Agora que eu tô falando com você, Era tá tão me normal vendo isso, a né? minha cabeça essa história. É. Me lembro do nome do médico, não vou dizer, claro, mas me lembro dele receitando isso. Hipofagin, lembrei. Nossa. Hipofagin. Justamente 11 para não anos e comer. meio. Era para isso Para mesmo. Porque emagrecer. existe uma indicação dessas medicações, Uhum. né? Quando a gente está falando de transtorno de déficit de atenção, como conserta e tudo, né? Tem uma Mas o meu foi para indicação emagrecer, era o e que é objetivo. importante também, né? A gente também tem que deixar claro isso, né? Quem está tomando tem que parar, não é isso. Mas existe um uso off-label Uhum. que o pessoal já... Porque essas drogas levam à perda da fome, anorexia. Aí eu junto a canetinha com isso, com um hormônio tireoidiano, aí vai virando um... Não, tem um combo, coquetel. um combo da elite, que é tipo, toma o Venvance com hormônios para ou testosterona ou GH, aí vai sair à noite, Gestrinona. toma o MDMA, aí vai juntando um monte de Exato. coisa Caramba. misturado com álcool. É um Exato. formato, É é o um protocolo. combo, é o combo que a minha geração acha normal. Tipo, se você tomar tudo isso que eu tô falando aqui e conversar com o seus pessoal da amigos, academia, assim. o pessoal da festa, Que triste, quase né? todo mundo vai estar, tipo, vai Todo passar um mundo vai saber Réveillon o que numa é praia isso. da moda. Todo mundo Não sabe o que é Não, isso. todo mundo vai não estar levando ficar na espantado viagem. como eu fiquei, né? Meu Deus. Por exemplo, agora. Falando, As pessoas que é levam Que é? isso Não. na viagem. Esse aí é o combo do normal, é o combo Meu da Deus, elite. é a necessaire É a necessária. Dele. A imagina. necessaire de hoje. de hoje. E Olha aí que se tem, loucura. aí pode ser se uma pessoa que tem tá com um pouco mais de sobrepeso, aí já tá na canetinha também. Junta tudo, E vai né? somando O coisas. grande né? problema é isso. E aí a gente desenvolve pessoas que estão desnutridas no final, né? Sarcopênicas. Então aí vem as histórias, né? Da cabeça de Ozempic, né? Que é aquela pessoa que só fica a cabeça, né? Porque o corpo todo A murcha, musculatura né? esquelética Perde toda a musculatura, perde a gordura do rosto, né? E faz aquele rosto mais encovado, né? E isso, obviamente, não tem nada a ver com saúde, né? Sim. Isso não, isso é restrição, isso é desnutrição. Então, assim, o grande problema não é o inibidor de bomba de prótons, não é o Ozempic, é o uso errado da tecnologia ou da droga, né? Porque, por exemplo, os análogos de GLP-1 eles foram criados para os diabéticos, né? Porque eles melhoram a sensibilidade insulínica. Então, a princípio, ótimo, que bom que existe. O grande problema não é a droga, é o uso errado. O uso inadvertido. E qual é um dos grandes problemas, Leda, no Brasil? Não precisa prescrição médica. Sabe que você pode pegar aplicativo de comida, eu já fiz um vídeo uma vez mostrando isso, e pedir entregar na sua casa. O mesmo aplicativo que te traz o sanduíche, o milkshake. o milkshake, é o que te traz a caneta. Sem médico. Jura? Juro. Sem prescrição médica. Como que você usa um hormônio sem prescrição médica e ninguém fica chocado com isso? Cadê os órgãos regulamentadores disso, né? Que pegam tanto no pé de alguns hormônios, né? Mas esse está tudo bem. Então, assim, eu fico realmente muito chocada com isso, com a banalização. Para mim, o grande problema é a banalização, né? Não o uso... Aí, quando às vezes eu falo isso na rede social, eu falo, você está falando isso porque você é médica, é reserva de mercado. Não tem nada a ver, porque eu não trabalho com emagrecimento. Não é a minha área, eu não trabalho com estética e emagrecimento. Mas eu trabalho com o sistema digestivo e é um hormônio digestivo. Ele tem uma ação ali dentro do sistema digestivo, né? Então, é óbvio que eu fico preocupada com quem toma sem necessidade, porque quer entrar no vestido de noiva, por exemplo. Né? Então, Tem assim, gente que toma para perder 2 quilos. Exato, exato. Então, assim, é um desvio, né, De desnecessário. É isso que eu fico preocupada, como tudo na vida, né? Quando a gente banaliza, Mas isso né? também eu acho que com prescrição médica ou sem prescrição, quem toma para perder 2 quilos vai tomar para Vai perder tomar. 2 quilos. Porque vai comprar em alguma farmácia ou vai pedir ao médico, a um amigo, a receita. Enfim, vai dar. E Vai não dar é seu barato, jeito. né? É caro. Não é barato, é caro. É bem caro. caro. E estão comprando aí que nem água. Assim, é um pouco assustador. Mas a gente entende que é uma sociedade que está carente, né? É uma sociedade que valoriza, talvez, demasiadamente o externo, né? A fotinho da rede social,
né? Os filtros de rede social, né? Então, assim, ai, fulana tá bonita, fulana tá magra, eu também quero estar, eu também, né? A qualquer custo, né? Aquela vida de plástico que a gente vê na rede social, né? Muita gente, muitas vezes, infeliz, sorrindo, né? Faz a pose, tira a foto, depois volta para E no fundo, depois. não é nada daquilo. Eu cheguei a ver blogueira fitness, né? Pelo amor de Deus, não estou falando de todas as blogueiras, mas tirar foto do prato, eu vi na academia isso, com filé de frango, brócolis, não sei o quê, e falar assim, olha, eu não como brócolis, devolver o brócolis para o rapaz do mas balcão. É fotogênica, verdinho, né? Compõe foto. O quadro, fica uma coisa... Acredita nisso? Aonde chega o ser humano, né? Por uma imagem que não existe. Então, isso é o desespero, né? Para entrar naquela forma física, naquela imagem, custe o que custar. Independente da minha saúde, independente inclusive do valor, né? Eu deixo, às vezes, de comprar um brócolis que está R$12 o pé, porque está caro, mas eu compro a canetinha de R$800. Sim. 800 é um bom preço, inclusive, para a canetinha, que é mais de 1.000. Se bobear, eu achava que era 800 e pouco. Mas não, é mais de 1.000. Não é uma loucura isso? É uma loucura. E a canetinha, a outra, o Monjaro, é milionário. Até me disseram ontem que a Anvisa, alguém vai estabelecer um limite de preço para esse medicamento. E vai ser mais barato do que nos Estados Unidos. Que vai ser uma coisa em torno de 3.700 e tal. Porque nos Estados Unidos é em torno de $1.000. Então aqui seria mais de R$5.000 hoje. Aqui seria 7.000 hoje em dia. E aí eles reduziriam para 3.700. Me disseram isso ontem. Não sei se... Quer dizer, a pessoa que disse é um profissional de emagrecimento. Portanto, é uma pessoa que conhece esse assunto bastante. Uma coisa que eu queria, agora mudando de assunto, agora, perguntar com um bom sobre exame coisas de sangue práticas. E um médico acompanhando, não é tão perigoso. Se você tiver começo, meio e fim, né? Se for dentro de um objetivo, não para usar de eterno, a não ser que tenha uma medicação, né, como a resistência insulínica e tal. A gente tem outras medicações que podem ser usadas também, né? Com um acompanhamento, né, de um profissional que entenda do que está fazendo. E fazendo tudo certo, como estilo de vida, dormindo bem, modificando, dormindo no horário, que isso comendo seja apenas direitinho. O motor propulsor da sua mudança de vida. Eu não consigo ficar. Então, vamos usar isso para que você consiga entrar na dieta, consiga fazer atividade física, porque precisa, às vezes, perder, sei lá, 10 quilos, 15 quilos para conseguir fazer uma atividade física sem sentir dor, né? Sem limitações. Então, se for para isso, que seja um modificador. Plano, né? Tem que estar tudo dentro de um plano e o plano tem que ser bem executado. Não é só imprimir ali a dieta do nutricionista e não fazer, né? É mais fácil comprar e não pagar um profissional. Né? Ou até você vai no nutricionista, mas não segue depois. Depois volta lá falando como se tivesse tudo certo, seguindo. Né? Não emagreci nada. Mas agora eu queria puxar um pouco para esse lado, assim, por exemplo, os antinutrientes. Aquela coisa que está famosa hoje em dia de colocar o feijão no molho de um dia para o outro. Isso realmente faz diferença na absorção dos nutrientes, Ajuda, na saúde intestinal? Sim. O antinutriente, por que ele tem esse nome, né? Ele é uma molécula que se liga a algumas estruturas de carboidrato. A faseolamina, por exemplo, lá do feijão branco, é um antinutriente. Quando faz isso, o que acontece? Eu mantenho esse carboidrato, que tem uma cadeia mais longa, na luz intestinal. E por isso ele acaba sendo mais fermentado pela microbiota e tal. E com isso, eu inibo a absorção de coisas que se ligam ali. Então, os antinutrientes, a princípio, são ruins, porque podem prevenir de absorver alguns nutrientes e podem aumentar a desbiose. Entretanto, a gente tem, por exemplo, antinutriente que está na aveia, tá? Que a gente sabe que também tem um papel imunológico, ajudando a sintonia do sistema imunológico, desde que não seja exagerado. Um pouco de antinutriente foi importante no nosso desenvolvimento enquanto espécie, para que a gente treinasse o sistema imunológico intestinal a reconhecer estruturas que ele deveria combater. Então, o antinutriente também tem um papel, desde que não seja muito.
Então, um pouquinho de antinutriente, tudo bem. Quando a gente faz a fermentação do feijão, por exemplo, né, que é a germinação, então eu deixo um tempo na água, troco a água e tal, eu reduzo, eu nunca vou zerar. Mas não tem problema, a princípio, para a maioria das pessoas, desde que ela não tenha intolerância a algum açúcar que esteja ali. Por exemplo, como a rafinose que está nos grãos, né? Tem gente que tem intolerância à rafinose. Mas é muito raro. É menos frequente, bem menos, né? Mas pode ser que ela não consiga nem o fermentado, né? Nem o germinado. Mas é uma boa para melhorar o potencial de digestibilidade desses Mas grãos. melhoram os gases, essas Sim. coisas melhoram. Melhora. Agora, tem gente também que está muito na moda você falar que tem intolerância, né? Ah, não, eu não como glúten porque eu tenho intolerância a glúten. Mas você é celíaca? Não, não sou celíaca. É só uma intolerância. Não é porque ela quer emagrecer e tirar o glúten e emagrece. Na verdade, emagrece por quê? Na verdade, Porque você tudo não que... come a farinha. Não adianta tirar o glúten e colocar no lugar um monte de tapioca, né? E acontece com frequência, né? Muita. Com muita frequência. A gente fala assim, o grande problema de tirar o glúten é o que você coloca no lugar. Entanto que a gente surgiram aí muitos estudos mostrando que quando você tira o glúten, você engorda, ou você tem mais risco cardiovascular. E isso é porque as pessoas acabam abusando de outros carboidratos que colocaram no lugar. Na verdade, não foi o problema de tirar o glúten. O problema foi o que colocou no lugar. Eu tive uma amiga porque há anos eu não a vejo, trabalhei com ela, em que ela virou vegana, numa época que ninguém era vegano, há 30 anos atrás. E ela engordou muito, ela era magra, e ela engordou muito. Eu falei, mas como é que você conseguiu engordar sendo vegana? Ela falou, porque tudo a milanesa é muito mais gostoso. Assim. E sabe... Ela fritava tudo, couve-flor, tudo virou tempura. Nossa, gostei do que você falou, Heleda, porque isso é uma coisa que eu vejo no meu consultório também, né? Um excesso de farinhas, né? Vegetal não come, né? Então, a gente tem... claro, né? Não estou generalizando, mas tem veganos e vegetarianos que não comem folhas, né? Come muito torta de grão de bico com palmito, né? A coxinha de jaca, né? Essas coisas, frita, né? Sim. Porque, na verdade, não foi por saúde, foi por filosofia. Né? Se conseguir juntar as duas questões, tem gente que é vegano que é muito saudável, mas tem que seguir com um profissional que saiba disso. Então, um nutricionista... E tem que repor algumas coisas, algumas vitaminas. Exato. Não sei se é vitamina B. A vitamina B12, B12, principalmente. O ferro nem sempre, mas a B12... Com certeza. Com certeza. E a parte das micotoxinas? Porque tem muita coisa que é guardada de qualquer jeito aqui no Brasil, né? Aqui... Sei lá, tem as coisas baratas. Um que o Dr. Murilo Pereira falou e eu aprendi isso, nunca esqueci, é que o amendoim ele é largado de qualquer jeito, assim, nesses galpões. Exato. E aí acaba meio que mofando, né? Um tipo de fungo que rola nos amendoins que é termorresistente. Então, você torra o amendoim, você cozinha ele e tal, e o fungo continua lá. Continua lá. E qual que é o perigo disso também na nossa dieta? Hoje, a gente... tem uma preocupação muito grande com isso. Aqui no Brasil, por causa da temperatura também, né? Nós somos quentes e úmidos. Sim. Então, há um ambiente propício à proliferação do fungo. E não só do fungo, porque a gente fala bastante da micotoxina, e o Murilo também fala de uma questão que é o ácaro. O ácaro. Ácaro nos grãos, né? No amendoim, mas nos soja, né? E outros grãos podem ter também uma contaminação por ácaro, que é um dos problemas também com as farinhas. Então, por exemplo, o Murilo conta uma história de um vídeo que uma pessoa colocou um pouco de farinha numa mesa, num lugar que não tinha corrente de ar, voltou, a farinha andou. Aquilo era ácaro na farinha. Então, às vezes, o paciente... Caramba! A farinha mudou de lugar? Por causa da quantidade de então, ácaro que tinha. Não era só farinha que tinha ali, era um monte de bichinho. E isso é muito comum no Brasil. Farinha de ácaro. Exato. Farinha animal, né? Exato. Porque, né, o Brasil tem essa questão do calor e da umidade, que é propenso à proliferação do ácaro. Então, a gente tem o problema do fungo e do ácaro. A gente tem até descrito chama-se anafilaxia da panqueca. A anafilaxia da panqueca está relacionada, por exemplo, a esses salgados,
né, feitos com farinha, por exemplo, que nem o pessoal fala nas lanchonetes de rodoviária, sabe que fica aquela vitrine? Aquela Sim, estufa. Nossa. E fica, a gente não sabe quanto tempo ali. Quando a pessoa vai consumir, aquilo tinha tanto ácaro que a pessoa reage à partícula do ácaro. E aí, hoje, quando a gente faz um teste de alergia, por exemplo, a gente pode pedir a alergia ao ácaro. Uhum. Se chama defarinai, Ah, porque é um ácaro de farinha. é E aí, diferente ele do pode- ácaro ele- que dá inflamação na rinite, Sim, ele pode até ter bronquite. morrido já. Por É, exemplo, que a na hora que eu partícula aqueci. do ácaro Mas as ali. partículas, os restos mortais dele estão lá. Ai, meu Deus. Também Se a são pessoa tiver alergênicos. alergia àquelas estruturas, assim como ao camarão, pode ter a mesma coisa. Ah. E aí a pessoa faz uma Nossa, reação até o edema de anafilática. glote, assim, Pode. pode chegar nesse ponto. Pode, por isso chama Pode ser anafilaxia da panqueca. rinite, etc, até chegar nisso. Isso. Há a presença Caramba. do ácaro na farinha. E aí a pessoa faz o quê? Acha que é farinha de trigo, né? Aí troca para outra farinha. Ah. E continua reagindo, porque as farinhas no Brasil, na grande Farinha de maioria, arroz, farinha... também são armazenadas da mesma forma. Então, o que eu Imagina a indico logística normalmente? disso, pegar um monte de grão, moer tudo de uma vez só, estocar em saco e deixar guardado E lá. deixar lá. A validade meio que é muito longa, né? Exato. Então, Então, se você procurar, por exemplo, os orgânicos, a produção é muito menor, né? E normalmente não tem essa produção em massa. Então, isso pode ajudar. Outra coisa que eu falo para os meus pacientes: mas o tragam orgânico as não pode farinhas ser mais e perigoso? guarda no congelador. Como é que é? Guarda a farinha no congelador em casa. Olha. Pode até já porcionar. Né? Então, eu faço, por exemplo, uma tapioca de manhã, uma crepioca, Aham. alguma coisa assim, porque tapioca também contamina. Mas a tapioca ainda tá Tá, úmida, né? é Ela é úmida. guardada úmida. Exatamente. Tapioca Chega em umedecida, casa, sei lá. abriu o saquinho, já porciona tudo e guarda no congelador. Tem muito menos chance de proliferação de fungo e de ácaro. Então, vai ter Nossa. menos problemas. Hoje a gente fala do fungo também, não só nos alimentos, Duda, mas também nas casas. Sim, Então, a gente chama síndrome do edifício doente. sim. Sick Building Syndrome. A Sick Building Syndrome é a contaminação das casas, dos tubos de ar-condicionado, que é muito nossa. frequente fora do Brasil. Você lembra que a principalmente. gente vendeu um monte de Esterilé na época da pandemia? A gente vendeu 497 pelo nosso cupom na época. Olha que legal. E aí eu também tenho aquele Vivenzo, que é o aspirador que filtra na água. Eu tenho um ventilador ali atrás também que tem o filtro EPA. Sim. E eu tive alergia à poeira quando eu era criança e fiz um tratamento com o Dr. Gilberto Pradez, Fez. um alergista muito conhecido lá no Rio de Janeiro. E aí melhorei. Quando eu tive Covid, minha sinusite voltou. Até hoje eu tô com sinusite crônica. Sim. Tô tendo que... Vou ter que ou fazer uma cirurgia ou achar algum tratamento para melhorar isso. A Covid pela mudança mesmo do sistema imunológico, né? Decorrente da tempestade de citoquinas e tal. A gente está aprendendo ainda, né? Todas as mudanças que vieram pós-doença. Mas né? isso Pós-Covid. pode interferir a saúde intestinal também, não só respiratória? Principalmente. Nossa, não, peraí, a gente já Principalmente. tava meio caminhando pro final, o pessoal já tinha notado uma plaqueta ali, tipo, 1h25, mas, pô, isso não Tá tem na como hora não falar da Denise disso. ficar quieta. Não, mas a história, os ácaros, a qualidade do ar interfere também na microbiota Na intestinal. microbiota intestinal, sim. E numa coisa que a gente chama de permeabilidade intestinal. O excesso de contaminação da dieta por esses ácaros, essas É micotoxinas... porque a gente engole, desculpa o palavreado, mas a gente engole meleco o dia inteiro, muco o tempo inteiro, também, né? Não tem jeito. Né? Sim, Então, tipo, tá ali, sim. filtrado no nariz, aí você dá aquela engolida e E tá tem lá, uma pô. coisa que está acontecendo também, Duda, também tem relação com isso, que é a intoxicação histamínica. Não só a intoxicação, como a intolerância histamínica, que é uma substância que a gente produz no corpo, ela tem ação no corpo inteiro, a gente tem 4 receptores que está no corpo inteiro, em todos os tecidos. E a histamina aumentou muito pós-pandemia. E foi uma coisa que a gente não estava entendendo, nós médicos. Então, essas alergias cutâneas, né? Porque a histamina alta pode levar a rinite, pode levar a coceiras, prurido. Por exemplo, a hora que sai do banho, aquele pinicado que dá após banho, tem gente que se coça muito, pode ter a ver com a histamina, com ressecamento de pele por causa de água muito quente também. Mas tem gente que toma banho frio e sai do banho frio se coçando inteiro. Isso é É que o histamina. frio é constritor também, né? Frio Não e era para quente. ocasionar isso, Ah, né? tá. Ou ressecamento de pele. E isso pode ter a ver com a histamina. E o principal local
de metabolização da histamina é o intestino. E olha que interessante. As micotoxinas, né? Dentre as micotoxinas, a gente tem uma substância que chama acetaldeído. Uhum. O acetaldeído, ele precisa passar pelo processamento de uma enzima que também é importante para a metabolização da histamina. Uhum. Então, se eu tenho uma intoxicação crônica por micotoxina, eu não consigo metabolizar a histamina, porque a mesma enzima está metabolizando essas micotoxinas. E aí, o que acontece? A histamina represa dentro do intestino. A histamina represando dentro do intestino, começa rinite, dermatites, ela altera sono, concentração, ela aumenta a ansiedade, pode estar relacionada a um aumento da incidência, ou pelo menos de sintomas parecidos com TDAH, com hipotensão postural, então a gente levanta muito rápido, porque ela é uma vasodilatadora. Então a gente viu, assim, realmente isso crescer muito no pós-Covid. E isso tem várias razões, também de uma disbiose pós-Covid, porque a própria microbiota também produz histamina. Isso então, dá assim, outra live. Dá outra live. Não dá? Dá. Não, eu tenho Muito conversado legal. bastante com arquitetos e engenheiros e eu tenho ido muito nessa linha, perguntando sobre a qualidade do ar, sobre a parte dos ácaros e das partículas de poeira. E realmente não tem agora um novo a nova certificação de qualidade do ar para prédios comerciais, mas ainda não chegou aos prédios residenciais. Mas eu não sabia que tinha essa relação tão direta com a saúde intestinal. Também. É impressionante, não dá para separar a medicina, Tudo. né? É lindo, por né? especialização. Tudo chega na saúde intestinal, né? É impressionante. Tudo começa Tudo lá. passa, Tudo começa e começa tudo ou termina lá, né? Porque fatalmente vai tudo a gente passar tem que por pensar lá. nela Tanto o para o tempo bem todo. quanto para o mal, né? Sim. Bom, finalmente vamos chegar ao Infelizmente, limite do porque eu tempo. queria muito entrar Porque nessa acho aqui. que a gente pode fazer uma segunda live. Ai, Sim. vai ser um Uma prazer. terceira, vai Já ser um fica o prazer para convite. todos nós, porque para nós, com certeza, vai Pra ser um mim prazer. também. Você está dizendo que vai ser um prazer para você. Sim. Vamos? Vamos, Então, infelizmente. Por mim ficava aqui. Porque pelo Duda a gente ficaria o resto da noite, né? Mas realmente a gente tem Agradeço muito o Doutora convite. Denise tem que voltar para casa também. Mas Muito eu obrigado. agradeço muito o convite. Eu também não sinto nem o tempo passar. Sim. Estou aqui muito à vontade. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós, imagina. Eu sempre estaria aqui, sempre que vocês quiserem me ouvir. Nós Sim. queremos sempre, né? Claro. E quanto a todos, por favor, compartilhem esse conhecimento aqui, toda essa conversa com a doutora Denise Carvalho aí para todo mundo. A gente está aqui fazendo um monte de episódios super interessantes no podcast Os Nagres, sempre com essa perspectiva das duas gerações, um cuidando do outro. Eu quero também fortalecer o seguinte, quando a gente fala curta, compartilhe e tal, é claro que a gente quer essa resposta no canal da gente, né? No canal YouTube Leda Nagli, no canal YouTube Duda Nagli. Ok. Mas eu acho que curtir e compartilhar essa entrevista é também um bem que você faz a um amigo, a um tio, a um parente, a cunhada, até a cunhada que você não gosta muito, entendeu? Porque você está fazendo um bem, não é? Compartilhar a informação e o conhecimento eu falo mesmo, é uma moeda e você deve fazer isso. Não, porque no meu caso, por exemplo, faço tudo certo, diga hipoteticamente, eu não faço tudo certo, mas eu busco fazer o mais próximo do certo possível. Aí a minha filha vai jantar na casa de uma amiguinha, aí vai comer tudo errado na casa da amiguinha, ou vai chegar na escola, vai estar, sei lá, a qualidade do ar, vai estar com Comendo um feijão que não pode, um amendoim que foi guardado de qualquer jeito, ou feijão que não ficou de molho. Então, o ser humano é um bicho social, a gente precisa do cuidado entre as pessoas, entre as famílias. Eu, por exemplo... Mas é 80-20. 80-20. 80-20, sem neuras também, né? Exatamente. É difícil também não... Porque também as pessoas muito neuróticas, que não comem isso, não comem aquilo, e inclusive é falta de educação, porque chega na casa de uma pessoa, vai jantar, por exemplo. A dona da casa coloca a comida na mesa e você diz, desculpa, eu não como nada disso. Ora, queridinha, ou você janta na sua casa, ou você socialmente se vira é ruim, ali, né, entendeu? Não, igual... Mas o comportamento na casa das pessoas também, na vida social, porque no restaurante você pode escolher. Exato. Né? Você pode virar para o garçom e falar, você pode trocar, por favor, essa batata por brócolis? É legítimo, né?
Mas numa casa que o jantar foi feito, sei lá, você é um Sim. convidado, você não tem esse direito. Não, você chega num hotel, hoje em dia você tem que preencher tudo que você come e que você não come, esses hotéis de luxo, né? Aham. Ou então catering de trabalho. Vou fazer um trabalho como ator ou como modelo. Aí eles mandam antes para eu preencher o que eu como, o que eu não como. Aí tem que ficar preenchendo um tempão ali. Mas daqui a pouco vai ficar cada vez mais fácil isso Mas também, é né? Porque bacana também fazer isso. é tipo uma Eu ficha acho de cada bacana, indivíduo, fazer né? te dar essa possibilidade Sim. de escolher, Sim. né? Então, eu estou te dando a possibilidade de escolher democratizar o conhecimento, que eu acho que é uma escolha da melhor qualidade. Falou? Boa noite. Muito Muito obrigado. obrigada. Valeu, doutora. Obrigada a Obrigada. vocês. Obrigado, E voltem Ledinha. sempre, tá? Boa noite. Valeu.